Olá, meu nome é Loreta, ginecologista, obstetra. Tô aqui para fazer um desafio de gestrinona versus oxandrolona com o Dr. Lucas Caseri, fisiatra. Vamos ver quem ganha? Lucas, Vambora. se apresenta aí. Eu sou o Lucas Caseri, eu sou médico do esporte e fisiatra também. E a minha praia de estudos atualmente é testosterona e os esteroides anabólicos. Can't stop. Can't stop. Can't stop. Muito bem, vou começar o desafio, hein? Gestrinona e oxandrolona. Os dois são derivados da 19-nor-testosterona, né? Na verdade, a oxandrolona é uma derivada da dihidrotestosterona, mas vem lá da 19-nor. Não vem não. Quimicamente é verdade. Vem da 19-nor, Você tem razão. 5-alfa-redutase. Mas a grande questão é, elas sendo boas medicações, para cada uma com sua indicação. Para a parte estética, por que você acha que a oxandrolona é melhor que a gestrinona? Porque um esteroide anabólico, ele tem duas propriedades, né? A propriedade anabólica, ou seja, ele vai promover o crescimento muscular via aumento da síntese de proteínas musculares e diminuição da quebra de proteínas musculares. Todo dia você tem síntese, você tem quebra. Então, como ele diminui a quebra e aumenta a síntese, né? É que nem se você abrisse a torneira e fechasse o ralo, né? Ele vai encher. enchendo. Então você vai ganhar massa muscular. Então essa propriedade anabólica é a propriedade androgênica, né? Que são indissociáveis. O perfil da oxandrolona, ela é maior do perfil anabólico e menor do perfil androgênico do que, por exemplo, a testosterona, do que, por exemplo, a gestrinona. Né? Então, em termos estéticos, eu prefiro muito mais, né, a oxandrolona, porque o efeito anabólico dela, que é o que eu quero, é muito maior do que a da gestrinona, por exemplo. E na menstruação, a oxandrolona vai mudar alguma coisa? Pode alterar a menstruação, principalmente com doses acima aí de 5 miligramas, eventualmente você pode alterar a menstruação, o que não significa que a mulher não vai ovular. Sim. Né? Esse tem que tomar esse cuidado. Sim. Mas tô pensando na oxandrolona, diferente da gestrinona, ela não consegue. Se bem que a gestrinona, ela não é um bom método anticoncepcional. O índice de PIL dela é muito ruim. Apesar de muita gente falar que garante, quando a mulher engravidar, não dá para garantir. Tudo que tem índice de PIL maior que 1 não é favorável. Mas a gestrinona, na minha experiência, ela tem um ganho de massa muito menor que a oxandrolona. Só que ela tem mais efeito androgênico. Aonde a gestrinona se destaca é naquela paciente que está menstruando muito, naquela paciente que tem um mioma, tem endometriose, porque a gestrinona ela gruda de uma forma muito importante no endométrio. Mas o efeito de espinha, de queda de cabelo, eu acho que ela é muito maior. E a oxandrolona você consegue fazer doses menores em pacientes mais idosas. Eu não posso fazer uma gestrinona num paciente mais idoso porque ele compete no osso com o estradiol, porque ele é um antiestrogênico. Então, mal indicado, a gestrinona é um veneno, ele não ajuda em nada. E o que acontece é que eu acho que usam gestrinona demais hoje em dia. Só que eu não sei se você já viu, e você já deve ter visto, tem gente que faz oxandrolona em implante. Qual a sua percepção disso? Eu tenho uma pergunta, mas eu vou deixar você responder primeiro. Eu concordo com você, né? O uso da gestrinona, talvez ele seja mais pontual mesmo, né? E o pra efeito doença estético, né? Ele é consequência do tratamento que você teve. É que nem, por exemplo, a toxina botulínica, né? Era utilizado quando você tinha espasmos musculares e aí como efeito colateral você via que o músculo parava de contrair e a pele ficava mais lisinha, né? Essa que é a verdade. Né? É um efeito ali benéfico do tratamento clínico que você tem. Já a oxandrolona, eu acho que ela tem muito mais esse potencial, ela já foi muito melhor estudada para isso. Tudo que tem de estudo de oxandrolona, a evidência científica mais forte é com a via oral. Existem várias vias de você administrar a medicação, né? Você pode ter a via transdérmica, então tem estudos de equivalência farmacológica, então eu usar um gel a determinada concentração, eu atinjo a mesma concentração sanguínea. Mas eu tenho também outras formas, como por exemplo filmes orodispersíveis, né? Você coloca ali
que nem aquele house, aquela balinha ali que dissolve na Um boca e tal, papelzinho. enfim. Aí você coloca lá e você tem uma concentração. Então, para algumas dessas medicações, você tem estudos de equivalência farmacológica, mas você não tem estudo de resultado clínico, assim como o implante de oxandrolona. Você tem estudos medindo quantidades, mas você não tem estudos de qual é o efeito clínico, porque a gente pode ter o efeito local da medicação. Então, na testosterona masculina, por exemplo, tem o Bucal, que era um comprimidinho que você colocava aqui na gengiva. E aí ele dava retração gengival, alterava o hálito, alterava o paladar. Tanto é que você até mesmo mencionou, né? Quando você passa a testosterona na pele, você tem às vezes aumento da purificação naquele lugar. Será que se eu colocar o implante no tecido adiposo e a oxandrolona ela foi estudada na forma oral, eu colocar ele no tecido adiposo ali com inflamação, via linfática, será que eu não vou ter alguma alteração que não seja bacana, que eu não vi isso num efeito clínico de longo prazo, por exemplo, né? Então essa é uma questão que fica. A gente não tem estudos, são formas de administrar a medicação, mas o que a gente tem mesmo estudo é da via oral. Porque eu fico pensando na oxandrolona como implante, porque o implante ele faz um pico muito grande inicial, né? O quanto esse pico inicial não atrapalharia no resultado final. Porque a oxandrolona ela é de uso cíclico, né? Ela não é de uso contínuo. Até na bula fala isso. Então, eu uso lá um tempo, 2, 3 meses, 12 semanas em média. Descanso, volto. Quando eu faço um implante, e a mesma coisa é a gestrinona, eu não tenho como... Eu uso 6 meses um negócio que era para usar 3. Então eu fico meio preocupada, apesar de querer muito estudar oxandrolona, né, como implante. Eu já pedi pro professor, mas ele ainda não autorizou. Qual que é a vantagem, por exemplo, de uma forma oral para uma forma de implante? É o seguinte, a meia-vida, né, que é o que a gente fala assim, o quanto de quantidade você precisa de um medicamento, você tomou uma dose agora. Daqui a quantas horas, quantos dias, essa medicação vai ter 50% da sua concentração. A meia-vida da oxandrolona varia mais ou menos perto de 9 horas. Tá. Ou seja, se eu estiver tomando uma dose e eu tiver algum problema, eu posso suspender. E aí, rapidamente, 2, 3 meias-vidas, por exemplo, 72 horas, eu já tenho 8 vezes menos a concentração de oxandrolona. Então, cai muito rápido. É diferente de um implante, por exemplo, que eu tenho a liberação continuada, embora seja às vezes até de pequena quantidade, mas eu vou ter que retirar esse implante. Então, se eu comecei a ter efeitos colaterais... Não, você não retira. Aí que tá. Alguns implantes que são absorvíveis, às vezes, dependendo do processo inflamatório que você tem no lugar, é difícil, inclusive, de você tirar e pode dar um prejuízo estético, né? Então, eu sempre penso, se eu tenho uma forma... quando eu estou lidando com medicamento, tem a eficácia, quanto que ele funciona e o quanto que ele é seguro. Eu sempre prefiro trocar. A segurança em primeiro lugar, né? Na Unifesp a gente fala isso, na Cochrane também. Medicamentos é segurança e eficácia. Eu prefiro que ele seja seguro, mas que ele não funcione, do que ele funcionar demais e matar a pessoa, né? Perfeito. Então, a segurança em primeiro lugar. Se eu tenho uma via, por exemplo, um paciente saudável, uma pessoa saudável, por exemplo, que nunca usou oxandrolona, por que direto, da primeira vez eu vou colocar um implante? Eu não sei nem como que ela reage. Talvez seja melhor eu colocar a via oral e depois, possivelmente, eu posso passar para o implante. Né? Seria mais racional, vamos dizer assim, do ponto de vista de condutas, né, eu fazer isso. Porque assim, a gestrinona via oral, por exemplo, ela tem muito efeito colateral. Sim. Quando a gente estava lá no ambulatório de endócrino com o Shore, a gente usava, tinha muito efeito colateral. O implante tem menos efeito colateral, mas é uma coisa que o Shore sempre me questiona. Fala assim, quanto tempo a mulher volta a menstruar? Eu falo, não sei, né? Ele fala assim, quanto tempo isso resolve? Eu falo assim, a gente não sabe, a gente está estudando. Então, vender uma medicação como efeito estético numa população em que eu não sei em quanto tempo eu vou reverter isso, é muito desfavorável. Usar algo que é pontual para diminuir menstruação por efeito estético, sendo que não é melhor, é uma coisa que a gente precisa combater, né? Então, assim, o pessoal da endócrino fez todo a reclamação na Anvisa para controlar. Eu acho que tudo bem, tem que controlar também, mas a gente não pode atrapalhar uma coisa porque as pessoas usam errado. A gente teria que punir... O problema não é a medicação, o problema é o uso errado. Quem prescreve errado, né? E a oxandrolona tem uma coisa que eu acho muito bacana.
com pequenas doses, para ânimo, melhora bem. Mas a minha experiência é que na libido, ela não é superior à testosterona. Não. Né? Justamente por esse perfil de ser mais anabólico e menos androgênico. Menos androgênico. Seria factível, e essa é só uma pergunta, você pegar e associar oxandrolona e testo? Seria racional. Se você tem uma queixa de libido, né, que a indicação da testosterona é justamente para disfunção sexual feminina, né, vamos dizer assim, né, você poderia associar, se você tem um objetivo, por exemplo, de ganho de massa muscular. Porque, veja, o perfil androgênico da testosterona, ele vai aumentar mais a libido. Vai. E o perfil da oxandrolona vai aumentar mais a massa muscular. Então eu tenho um balanço entre as duas. Agora, a oxandrolona não é isenta do efeito androgênico e a testosterona não é isenta do efeito anabólico. Agora, se eu quiser um efeito anabólico com testosterona, ela é muito androgênica para a mulher. Então eu não devo usar. Ah, não, vou usar mais. Não. Se o problema é libido, testosterona. Agora, por eu ter um efeito pequeno androgênico da oxandrolona, às vezes em doses de 5, 7,5, 10 miligramas também melhora a libido. Mas em doses mais baixas, a combinação ela faz sentido, do ponto de vista de raciocínio farmacológico, ela faz sentido. Né? Poderia associar numa paciente nesse sentido. E as outras drogas? Esteroides para mulheres, o que eu mais tenho apreço é pela oxandrolona e pela nandrolona, talvez. Porque são medicamentos que foram amplamente estudados. Por exemplo, eu tenho estudos até da Escola Paulista de Medicina de acompanhamento de 3 anos com paciente com osteoporose, tomando uma dose a cada 2 ou 3 semanas. Então eu tenho estudos de longo prazo que são eficazes e que são clinicamente seguros. Com outras drogas eu tenho menos. Então, ambas têm um perfil mais anabólico e menos androgênico. E ao que o Lucas pensa, eu não acho, eu sou a favor da desigualdade entre os sexos. Fisicamente falando, fenotipicamente falando, tá bom? Porque eu não posso androgenizar muito uma mulher. Qualquer que seja o interesse dela, estético, performance, por exemplo, eu talvez não goste muito de promover essa androgenização. Então, a oxandrolona e a nandrolona são os esteroides que já foram usados clinicamente que têm o melhor perfil de segurança nesse aspecto. Não são isentos de risco, mas são os que têm melhor perfil de segurança. Perfeito. Muito bem. Eu vou para o último bloco, Dr. Lucas, que eu quero falar de homem. Que não é minha praia, mas eu vou falar. Lucas, deixa seu Instagram aí. Meu Instagram é Dr. Lucas Caseri.